Poste em chamas cai sobre veículo no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Teto do shopping Iguatemi desaba em São Paulo. Ladrões em moto aquática assaltam casal de caiaque dentro do mar. Rodízio de veículos é suspenso até janeiro. E ainda, Corinthians faz festa em Itaquera e comemora a tetra da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos conferir os principais destaques dessa noite de segunda-feira. Um casal escapou por pouco depois que um poste em chamas caiu sobre o carro em que eles estavam neste fim de semana no sul do país. Vamos ver. O acidente aconteceu no sábado na BR-101, no interior de São José do Norte, no sul do estado. Por volta do 12h40, um casal seguia em direção ao município quando um poste em chamas caiu sobre o veículo em que eles estavam. Cleotilde Castro, de 52 anos, e o namorado, Agnaldo Colvara, de 56, tiveram apenas ferimentos leves. Ainda abalados emocionalmente, eles preferiram não gravar a entrevista. Mas em conversa com a nossa reportagem, o casal relatou que os moradores da localidade comentaram que o poste já estaria pegando fogo desde as 6 horas da manhã. Após o impacto, fios de alta tensão ficaram espalhados pela pista, aumentando ainda mais o risco no momento em que as vítimas conseguiram sair do veículo. Dona Cleotilde contou ainda que só depois, ao conversar com profissionais da área elétrica, teve a real dimensão do perigo que ela e o namorado correram. O casal define o ocorrido como um verdadeiro milagre e afirma que, depois do susto, ganharam uma nova data para comemorar a vida, um verdadeiro milagre de Deus, e que agora ganharam mais uma data de aniversário. E parte do teto do shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo, desabou. Apesar do susto, não houve feridos. As pessoas que faziam compras no shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo, levaram um grande susto no domingo. Isso porque parte do teto desabou em frente a uma loja. Vamos ver agora as imagens. A gravação foi feita por pessoas que passavam no local no momento do acidente. É possível ver o corredor do shopping tomado por escombros. Esse material é parte da estrutura do teto que desabou e ficou na frente de uma loja. Os clientes que passavam pelo local levaram um grande susto, mas felizmente ninguém se feriu. A área onde aconteceu o desabamento foi isolada por segurança pela equipe de manutenção do local, mas quem passava pelo local parava para gravar. Em nota, a administração do shopping afirmou que o funcionamento não foi afetado. Até o momento, ainda não há informações sobre o que teria provocado o desabamento. A direção do shopping também afirmou que o funcionamento do local não foi afetado e as lojas continuam vendendo normalmente. Um casal foi assaltado por uma moto aquática durante um passeio de caiaque no mar de São Vicente, no litoral de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a abordagem dos criminosos. Um passeio tranquilo pelo mar terminou em violência e medo no litoral de São Paulo. Um casal de 47 e 53 anos foi assaltado por 2 criminosos em uma moto aquática durante um passeio de caiaque em São Vicente. O crime aconteceu a cerca de 100 metros da faixa de areia da Praia dos Milionários. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a dupla se aproxima das vítimas dentro do mar, enquanto crianças brincam tranquilamente na beira da praia. Os criminosos permaneceram alguns segundos ao lado do casal, pegaram os remos do caiaque e, em seguida, um deles chegou a agredir uma das vítimas com o objeto. Na ação, a dupla roubou as alianças do casal, avaliadas em R$19 mil. Logo após o assalto, os ladrões se afastaram levando os remos, mas abandonaram os objetos no mar pouco depois. Na sequência, os criminosos aceleraram a moto aquática e fugiram do local. Segundo a apuração, o casal mora na região e havia comprado o caiaque recentemente. A mulher, de 47 anos, que teve a identidade preservada, contou que aquela era a primeira vez dela na embarcação.
O programa de monitoramento de câmeras, o Smart Sampa, completou um ano de atuação. A maior parte dos gastos do sistema são destinados à região da Sé. O programa de videomonitoramento da Prefeitura de São Paulo completou um ano de funcionamento. A maior parte dos gastos de câmeras e equipamentos foi direcionada à subprefeitura da Sé, na região central de São Paulo. O sistema conta com mais de 40 mil câmeras espalhadas pela cidade. No orçamento do programa, a Sé engloba 8 distritos: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, a própria Sé e Santa Cecília, e recebe 1,1 milhão dos 7,7 milhões de reais distribuídos mensalmente às subprefeituras para o funcionamento e manutenção do sistema de câmeras. A região concentra o maior número de câmeras instaladas, são 2.220 unidades. Mesmo assim, o Distrito Policial da Sé registrou alta dos furtos entre janeiro e setembro deste ano, em comparação com os mesmos meses em 2024. Outro serviço importante feito pelo programa é a identificação de pessoas procuradas pela polícia e que acabaram presas após o reconhecimento facial. E a previsão da Prefeitura é aumentar o investimento com monitoramento digital em 432% no próximo ano. E você vai ver a seguir: rodízio de veículos é suspenso na capital até janeiro. E ainda, Corinthians faz festa em Itaquera e comemora o tetra da Copa do Brasil. Nós voltamos já. O tarifaço de Trump aos chineses fez com que a China desembarcasse em peso seus produtos no Brasil. Quem aprovou isso foi o consumidor brasileiro, que está pagando mais barato pelos produtos asiáticos neste fim de ano. Vamos conferir. Vivendo os últimos momentos antes das festas de fim de ano, a rua comercial mais famosa do Brasil, a 25 de março, não para de lotar. De acordo com uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, a ACSP, 49% dos paulistanos ainda pretendem comprar para o Natal, revelando que o mercado vai continuar aquecido durante toda a véspera de festas. Na 25 de março é possível encontrar muita variedade de produtos: roupas, bijuterias, brinquedos, artigos para Natal. Opções não faltam. Já o fabricante que mais exporta para cá é indiscutível, a China. E com os preços dos produtos chineses mais baratos do que o comum, quem viu bastante vantagem nisso foi o consumidor. Eu gosto de comprar bastante produto exportado assim chinês porque compensa mais, é mais barato. Os brasileiros você até consegue comprar com uma garantia, uma qualidade melhor, mas o chinês tá compensando mais, né? Ainda mais as condições financeiras, né? O maior responsável por essa mudança nos preços dos produtos chineses aqui no Brasil vem de uma outra ponta do mundo. Sendo mais específico, essa mudança acontece devido ao tarifato de Trump aos chineses. Quando o mercado americano se fecha para a China, o jeito foi investir pesado no Brasil. Com mais de 100% em tarifas americanas sobre produtos exportados, a China encontrou seu desafogo em grande parte no Brasil. Se por um lado muitos consumidores viram vantagem em produtos mais baratos, outros criticam esse crescimento do mercado chinês no país. Isso aí para o Brasil é uma catástrofe, né? Os empresários vão quebrar, os empresários brasileiros, que é o que gera o emprego para o país, e o desemprego vai aumentar, porque vai gerar recurso para onde? Para sustentar as famílias, as pessoas. Então, é uma política do Brasil que vai quebrar o país, vai quebrar os empresários, vai faltar emprego, porque os empresários vão, né, não tem como competir com o mercado chinês, que são produtos péssimos, de péssima qualidade, e o Brasil não vai para frente desse jeito, porque que garantia que tem esses produtos? Você compra, são descartáveis, você compra hoje, amanhã não existe mais. Com apoiadores e contrários ao mercado chinês, o que é certo é que nos instantes finais para o Natal, a rua 25 de março ainda tem muita gente para receber.
O rodízio municipal para automóveis foi suspenso hoje. A medida será válida até o dia 9 de janeiro de 2026. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a suspensão acontece devido ao baixo fluxo de veículos registrado na época das festas de fim de ano. Durante o período de suspensão da restrição de circulação, os motoristas poderão circular livremente, independentemente do final da placa. O rodízio volta a valer a partir de 12 de janeiro de 2026. A Prefeitura reforça que continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados, caminhões e as demais restrições em vigor na cidade, como a zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento. A chamada Operação Horário de Pico, que corresponde ao rodízio municipal de veículos, restringe a circulação no anel viário da capital nos períodos da manhã, das 7 às 10 horas, e da tarde, das 17 às 20 horas. Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, que inclui as vias que delimitam o chamado mini-anel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes e Afonso de Scragnoli, Taunay, Complexo Viário, Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e Avenidas Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação do rodízio é considerado infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Para informações sobre trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, os motoristas podem entrar em contato pelo SP 156. E corrigindo o rodízio que foi suspenso nesta segunda-feira, retornará no dia 12 de janeiro. E as festas de fim de ano estão chegando e tem gente que vai aproveitar os feriados. Mas algumas pessoas vão trabalhar e é importante ficar atento, porque alguns direitos são garantidos. As festas de fim de ano estão chegando e com ela os últimos feriados de 2025. A maioria das pessoas vai aproveitar o descanso, mas tem gente que vai ficar de fora da festa e vai ter que trabalhar nessa época. São os chamados serviços essenciais. Mas existem algumas profissões no qual são obrigadas a trabalhar, né? São atividades essenciais que a gente chama, como saúde, segurança, transporte, energia, telecomunicações, hotéis, enfim. Se o lado ruim é perder a festa, o lado bom é ganhar um dinheirinho extra. Quem for escalado para trabalhar nos feriados deve ficar atento, porque tem alguns direitos garantidos, como receber o pagamento em dobro ou ter uma folga compensatória. Existe a possibilidade ou de compensação ou do pagamento dela do dia trabalhado em dobro, normalmente em dobro. Mas temos aí também algumas convenções ou acordos coletivos de trabalho que trazem alguns percentuais de adicionais diferenciados no caso do trabalho no dia de feriado. Em regra, seria ter o direito à folga compensatória, que a gente chama, né? Mas, como eu disse, tem algumas atividades que são essenciais ao trabalho e aí não tem como a gente fugir disso, né? Aí o trabalhador precisa ir trabalhar e vai receber em dobro ou vai ter a compensação disso em outro dia. Mas é importante saber a diferença entre feriado e véspera de feriado. Os dias 24 e 31 de dezembro são considerados pontos facultativos e, por isso, benefícios como folga e pagamento em dobro se aplicam apenas aos servidores públicos. No setor privado, as empresas não precisam dar estes benefícios. Vai depender da vontade de cada patrão. E quem faltar terá que apresentar justificativa. Se não é caso de falta justificada, é uma falta injustificada. Ela pode ser descontada o dia trabalhado, pode ser advertido e, em último caso, pode até gerar, sim, uma justa causa, né? Mas a gente fala que teria que ser somente isso, eu acredito que é difícil que dê aí a justa causa. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Vamos começar falando do Botafogo, que encaminhou a contratação de um novo técnico, inclusive gringo, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. O Alvinegro encaminhou a contratação do argentino Martín Alcemi, que estava no Porto. Ele, inclusive, tem passagem aqui no Brasil como auxiliar técnico. Vamos conferir. Após a saída de David Ancelotti do cargo de treinador do Botafogo, o Alvinegro encaminhou a chegada do argentino Martín Alcemi, ex-treinador do Porto, até o fim de 2027. Ele saiu do clube de Portugal após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes neste ano. Antes, ele acumulou passagens pelo Cruz Azul do México, Independiente del Valle do Equador e Unión La Calera do Chile. Além disso, Martín Alcemi foi auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Internacional em 2021. O argentino será o 8º técnico da era SAF do Botafogo, que teve início em março de 2022. Antes dele, o clube foi comandado por Luiz Castro, Bruno Lage, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, Arthur Jorge, Renato Paiva e David Ancelotti. E o Corinthians foi campeão lá no Rio de Janeiro e chegou hoje em São Paulo com muita festa, não é mesmo? Pois é, Fernando, a torcida corintiana recepcionou os jogadores nesta manhã lá na Neoquímica Arena. O evento foi gratuito e contou com a presença da Fiel com muita festa após o título. O Corinthians se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil. Após vencer o Vasco por 2-1 no Maracanã, a torcida alvinegra fez a festa no Rio de Janeiro. Para São Paulo, o Timão trouxe a taça e o clima de festa. O elenco chegou no aeroporto na madrugada de hoje e a fiel torcida estava lá para recebê-los com muita festa. E nesta segunda-feira, o clube abriu os portões do estádio para os corintianos comemorarem o título dentro de casa. No momento da abertura dos portões, os corintianos entraram fazendo uma enorme festa. O evento foi totalmente gratuito no estacionamento da Neoquímica Arena. Os jogadores ficaram sobre um trio elétrico, saudando a sua torcida e comemorando a conquista do Brasil, com batuques e bandeiras. Do lado de baixo, os corintianos comemoravam sem parar, cantando músicas tradicionais de arquibancada e parabenizando a equipe campeã. Bom, Fernando, eu fico por aqui. Uma excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Ótima segunda-feira para você. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e ótimo início de semana a todos. Até mais.